Olá, seja bem-vindo ao canal Indinal. Eu sou o Jader e em nosso vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre orçamento. Como criar um orçamento familiar. No vídeo anterior nós falamos um pouco sobre o planejamento financeiro. Explicamos um pouco sobre despesas, sobre ativo, sobre passivo, sobre as nossas receitas, o que é o patrimônio líquido. Então agora você vai aprender um pouco como criar, como montar o seu fluxo para que você destine as suas despesas nos lugares corretos, tá bom? Então, vamos ao vídeo. Agora que você entendeu como montar um fluxo de caixa ou até mesmo uma balança patrimonial, agora outra parte importante é o orçamento. O que será que eu coloco no meu orçamento? Como que eu faço para ter a certeza que eu estou destinando as minhas despesas nos lugares corretos, ou até mesmo as minhas receitas? Ou será que as minhas despesas estão maiores que as minhas receitas? Bom, vamos analisar caso a caso para que você entenda melhor como que funciona. O primeiro passo é entender que existem dois tipos de despesas: as despesas fixas e as despesas variáveis. Dentro dessa conta ou dentro dessa palavra chamada despesa, nós temos também as despesas essenciais ou as despesas necessárias, e nós temos aquela despesa, como eu já disse anteriormente, nós temos a despesa que gera para nós uma receita. Falando em despesas essenciais, vou dar alguns exemplos importantes para que você entenda. Um treinamento profissional que vai te dar a oportunidade de crescer dentro de uma empresa é um bom exemplo. Tá? Outro exemplo é que você só tem ensino médio. Eu ainda não tenho uma graduação, então faça uma graduação. Eu ainda não tenho meu primeiro imóvel, esse imóvel é para eu morar. Então, ou seja, é uma despesa essencial ou necessária que você vai ter que gastar por um tempo para que você possa ter depois o seu imóvel. Claro, com o tempo, se um dia você resolver vender esse imóvel, ele vai estar valorizado, você vai ter um ganho de capital em cima. Mas até lá é necessário que você tenha essa despesa para que depois o seu patrimônio ou o seu capital ele aumente. Um outro exemplo são despesas que geram apenas despesas. Um exemplo, você comprou um automóvel. O automóvel ele não valoriza ao longo do tempo, pelo contrário, ele deprecia ao longo do tempo. Então toda a manutenção que você tem desse automóvel, ele é despesa apenas que vai gerar despesa, ou seja, o seu automóvel ele já não é um ganho financeiro, já vamos considerar como uma despesa. Porém, toda a manutenção que vier junto, vier depois, é uma outra despesa, ou seja, não vai gerar lucro para você. Você não vai ter um ganho financeiro, por mais que você venda esse automóvel. Eu comprei um automóvel por 30 mil, passou 5 anos, você não vai vender ele por 35, 40, como é o caso de um terreno ou uma casa, ele não valoriza. Quando você montar o seu balanço, você saiba em qual conta você vai colocar, para que você tenha uma visão holística do seu balanço e saiba, olha, isso aqui realmente é uma despesa que eu preciso diminuir. Olha, essa despesa não tem como eu diminuir, porque por um longo tempo ou médio tempo, essa despesa ainda vai continuar. Ok, sem problemas. Mas toda despesa que você enxergar, que você pode diminuir ela, para que o seu capital, a sua reserva, ela cresça, é de suma importância. Dei apenas esse exemplo, mas pode ter alimentação, pode ter transporte. Agora que você entendeu um pouco sobre as despesas essenciais ou as despesas que geram receita ou despesas que apenas geram despesas, agora nós vamos falar um pouco sobre o que é despesa fixa e o que é despesa variável. Então a despesa fixa, independente do seu consumo ou do seu valor, é aquela despesa que você vai ter ela por um longo período de tempo. Pode ser um aluguel, pode ser um financiamento de imóvel, um financiamento de carro, pode ser o valor de um condomínio. Tudo isso é uma despesa fixa. Uma água, uma luz. Agora, despesas variáveis são aquelas despesas que você não tem
ao longo do período, você não tem aquele compromisso. Um lazer, um cinema, o vale transporte, pode ser, ou transporte, quando fala assim, gasolina, ou de repente até aquele celular pré-pago que você adquiriu. Você vai todo mês colocar um saldo, mas você não pretende ter aquilo pro futuro. Agora um celular pós-pago já é diferente, ele vai ser fixo. Um ponto importante que você precisa ter em mente e aprender com as pessoas mais ricas do mundo, ou até mesmo com os grandes empresários, é que o dinheiro ele tem que trabalhar para você e não você trabalhar para o dinheiro. Essa é a diferença que para algumas pessoas parece não ter significado, mas na verdade tem. Então, ou seja, se você hoje está trabalhando para ter dinheiro, então trabalhe na sua área financeira para que você tenha dinheiro sobrando, você tenha uma reserva financeira, para que você possa investir, seja em imóveis, seja no CDB, seja numa renda fixa, no modo geral, ou seja em ações, que é uma renda variável. Reserve todo o tempo necessário para que você olhe para as suas finanças, para que você olhe num todo e saiba que você vai conseguir, que você pode. Que as suas finanças, ao longo do tempo, ou médio tempo, vai melhorar, vai sair do negativo, vai ser positivo, você vai conseguir criar uma reserva financeira e quem sabe futuramente você começar a trabalhar com investimentos. Trazendo um exemplo prático sobre despesas básicas e necessárias, eu coloquei aqui no gráfico que as suas despesas não podem ultrapassar 50% das suas receitas, né? Que o ideal é manter em 30%. Depois que você montou em planilha, colocou no papel, nada e ninguém é melhor do que você mesmo para olhar para as suas finanças e saber como montar essa estratégia. Mas para que você entenda melhor, eu trouxe um exemplo para você, que você pode perceber agora no vídeo, sobre o capital disponível. Um exemplo, o que é o capital disponível que eu estou falando? Lembra que no balanço patrimonial, no final, quando eu subtraí, na verdade, o meu ativo do meu passivo, lá embaixo estava escrito capital disponível. Então aqui eu vou chamar de receita líquida. Essa receita líquida, na verdade, agora que você precisa entender definitivamente que ela não é todo o seu lucro. Agora eu sobrou esse dinheiro, então desse dinheiro agora eu vou fazer o que eu quiser. Não, na verdade é ao contrário. Desse capital disponível que você tem, eu criei uma fórmula para ajudar você a montar. Mas você fique à vontade para alterar cada percentual que você achar necessário. Por exemplo, eu coloquei aqui, separar 50% da sua receita líquida do capital disponível, onde 30% é para o prolabore, ou seja, é o seu salário, tá? Você vai tirar um salário para você. E depois 20% você vai guardar como reserva financeira ou reserva de emergência. O que seria? Você vai guardar esse dinheiro para uma eventual emergência futura. De repente você ficou doente, alguém da sua família ficou doente, você de imediato não tem dinheiro disponível, então você tem essa reserva que você vai poder usar. Depois embaixo, eu coloquei que você vai separar 40%. Desses 40%, você vai destinar a investimentos. Ou seja, eu coloquei aqui que 10% você pode alocar para previdência privada, 10% você pode alocar para renda fixa, 10% você pode alocar para renda variável ou investimentos diversos. Depois eu coloquei que você precisa separar 10% para despesas e gastos, ou seja,
Dessas despesas e gastos, você pode separar 5% para você fazer uma viagem com a família, uma viagem até pessoal, um passeio que você gostaria, que é um sonho seu. E depois, mais 5% para gastos eventuais que surgir no seu dia a dia. Ou seja, no total, vai dar 100% do seu capital disponível para você destinar cada conta, ou cada despesa, ou cada receita, para que você aumente o seu capital. Agora você já tem uma ideia de como montar o seu da melhor forma possível, para que você trabalhe dentro das suas possibilidades. Antes de finalizarmos esse vídeo, quero deixar uma mensagem importante para você. Quando eu estou dizendo para você que você tem um capital disponível, significa que você já descontou todos os tributos necessários para que você tenha uma receita líquida. Então não monte o seu planejamento financeiro sem antes descontar os devidos impostos. Isso é importante, não esqueça. Tudo que você fizer na área financeira, você tem que considerar os impostos na sua receita bruta, para que você possa enxergar a sua receita líquida. No próximo vídeo nós vamos falar sobre reserva financeira. Se você quiser deixar aqui o seu comentário, a sua sugestão, fique à vontade. Não esqueçam de deixar o seu like, ativem o sininho. Você que ainda não é inscrito, aproveite agora e se inscreva em nosso canal. Nos acompanhe pelas redes sociais, Facebook e Instagram, e até a próxima. Tchau!